Nós estamos aqui aprofundando o nosso conhecimento sobre o que seja desenvolvimento sustentável. Zé Henrique, no meio dessa discussão no bloco anterior, nós vimos a questão da soberania, como a professora Irene colocou. Cabe ao Estado. Agora, nós tivemos dentro do próprio Estado, onde existe um predomínio até da herança do Chico Mendes, com a ministra Marina, toda uma visão ambientalista, o confronto, por exemplo, na hora dos transgênicos, o governo tendo que dar autorizações, quer dizer, é conflitante às vezes, porque os interesses do agronegócio se chocam às vezes com visões ambientalistas. Como conciliar isso? Nós tínhamos comentado que existe um tripé, né? Economicamente inclusivo, socialmente justo e ambientalmente responsável. O conflito está num outro tripé, que nem sempre você tem o interesse local, o interesse nacional e o interesse internacional juntos. Frequentemente eles são conflitantes. Frequentemente eles querem coisas diferentes em momentos diferentes. Nem sempre é uma questão do agronegócio. Quer dizer, nós também temos, no caso brasileiro, a questão da devastação amazônica, pelo que muitos conhecem como o consórcio da devastação. É o grileiro, em primeiro lugar, que é seguido do madeireiro ilegal, que é seguido da queimada, que é seguido da pecuária, que é seguido da soja. Exatamente sempre esse caminho, que já saiu do Cerrado, hoje é caminho do sul da Amazônia. Todo mundo sabe como funciona. Só que, se isto é péssimo para nós no nível nacional, na economia local isso é importante. Boa parte da economia do Mato Grosso depende do madeireiro ilegal. Por outro lado, o nosso boi, que é um boi de pasto, quando você consome 1 quilo de carne, você está consumindo 10 mil litros de água. É o que tem, é a água virtual que está embutida naquele quilo de carne. Na França, um mesmo quilo de carne em boi criado em confinamento vai ter mais de 30 mil litros de água. Então, sob certa forma, para o francês, é mais sustentável consumir a carne brasileira do que a carne francesa. A nossa é mais sustentável porque tem menos água. Tudo bem, só tem um problema, é a nossa água, não é a dele. Então, isso nem sempre funciona assim. Mesma coisa acontece quando nós estamos falando de empresas. Você tem, às vezes, a empresa que atende ao interesse nacional, econômico, como exportador, mas não atende ao interesse local. E, às vezes, não atende ao interesse internacional. Então, esses são tripés que nem sempre têm equilíbrio. Aliás, na verdade, na maioria das vezes, esses tripés não estão equilibrados. Bem, vamos tentar entender, então, o que seja isso concretamente. Eu vou pedir socorro para o Vadir. Quer dizer, essas pesquisas, por exemplo, que o IBGE faz, que indicadores, por exemplo, são esses que você possa mensurar? O que é que nós temos hoje em dia que possa ser definido como desenvolvimento sustentável no país? Mensurar esse fenômeno é uma tarefa muito difícil e muito complexa, né? Vamos falar um pouco da história, o termo desenvolvimento, em si, antes de ser desenvolvimento sustentável, ele surge forte como uma preocupação dos países no pós-guerra, pós-segunda guerra, certo? E para isso se criaram os mecanismos adequados e, nesse período, ele era entendido como crescimento econômico. E foi nesse período que houve o grande desenvolvimento do cálculo do PIB, o Produto Interno Bruto. Então, desenvolvimento nessa época significava crescimento econômico, logo se media com o PIB. Embora, deixa eu só dar uma parte, nem sempre tinha aquela velha questão do PIB, né? Nem sempre o bife era dividido por 3, né? Às vezes um comia o bife, 2 ficavam sem e o PIB estava crescendo. Exatamente. Já era questionável, portanto. Na década de 60, esse questionamento que você levantou, ele começa a ganhar grande força com os movimentos todos sociais, fim da Guerra do Vietnã, e começa a se perceber que países com PIB parecido tinham realidades sociais muito distintas, muito diferentes. Outros índices, como taxa de analfabetismo, taxa de mortalidade infantil e acesso a esgotamento, a água potável, não eram iguais em países com PIB semelhante. Então, uma nova questão se coloca: crescimento econômico com justiça social. Nessa época, se cria todo um sistema de indicadores sociais, que hoje é muito bem, solidamente acompanhado pelo IBGE, principalmente através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Todo ano se levanta uma gama, vai nos domicílios das pessoas, todo mundo, 120 mil lares todos os anos,
se levanta uma série de questões para construir esses indicadores, a maioria deles chamados indicadores sociais. Na década de 90, mais precisamente a partir da Rio 92, e de um esforço internacional que houve para se recomendar aos países, por parte das Nações Unidas, de que a questão ambiental começasse a fazer parte também dessa preocupação do desenvolvimento. Como diz o Henrique muito bem, o tripé começa a ter questão econômica, crescimento econômico com justiça social e com equilíbrio ou ambientalmente responsável. Então, se agrega para formar esse conceito de desenvolvimento sobre o paradigma da sustentabilidade, que você tem que ter indicadores nessas três dimensões, acrescido ainda da dimensão institucional. Então, o IBGE hoje acompanha 50 indicadores, 59 mais precisamente, dentro dessas quatro dimensões, como se fosse um painel de avião, onde você não adianta você ter só o nível de combustível, a sua altura, a bússola, você tem que acompanhar tudo ao mesmo tempo para poder ter uma ideia de se o seu caminho está indo mais na direção da sustentabilidade ou numa direção contrária. E aí deixa eu te questionar então nisso. Qual é a tua avaliação, percentual que seja? Nós estamos com que padrão de coisas que você possa dizer assim, temos desenvolvimento sustentável em 10% da nossa produção? Ou não, é possível chegar a algum dado? Uma cifra dessa ainda não é possível. O que é possível é a gente olhar no tempo, alguns indicadores, por exemplo. Você está caminhando numa direção da sustentabilidade ou você está caminhando numa direção contrária? Eu acho que essas questões é que a gente, principalmente essa evolução pensada num prazo maior. Hoje a nossa publicação acompanha os indicadores desde 92. Foi uma opção nossa, um corte. Nós tínhamos que começar em algum ano. Então começamos em 92, vamos acompanhando cada indicador ano a ano, sempre que possível, sempre que tem dados para tal. E para ter uma ideia, você veja um indicador de balneabilidade, por exemplo, que nós Vamos explicar temos, o que é balneabilidade. A possibilidade de uso ou não das praias, de algumas praias selecionadas no país, para banho de mar, para recreação, para turismo. Esse indicador, numa publicação como essa, não tem o objetivo de indicar qual é a praia que é melhor. Para isso tem outros mecanismos, são os órgãos estaduais de meio ambiente que fazem. Tem as bandeirinhas lá para dizer. Tem as bandeirinhas. É ver se uma praia, ao longo de 10 anos, foi melhorando a sua condição ou foi piorando. Você tem praias que... Você tem coisas em sentidos diferentes, para você ver se a ação do poder público está caminhando no sentido de promover uma melhoria nas condições ambientais, logo tá, e caminhando você no acha sentido que da sustentabilidade. Desculpa a insistência, mas você acha que os indicadores apontam para evolução? Ou seja... Olha... Há controvérsias. Não, vamos separar assim. Os indicadores sociais nossos, eles apontam nestes 10 anos uma melhoria enquanto as condições sociais em geral, porém o nosso passivo social, digamos assim, ainda é muito grande, nossa desigualdade. Então, mesmo que a gente vendo uma certa melhoria nos indicadores sociais, ainda tem muita coisa a ser feita. Do lado ambiental é o contrário. O nosso ativo é muito grande. Nós ainda temos grandes reservas e tal, mas os indicadores apontam que se continuar nesse ritmo, nós vamos estar dilapidando essa natureza e vamos estar, lá na Amazônia, estar perdendo essa condição de sustentabilidade. Então, tem que se ver muita coisa ao mesmo tempo, né? Deixa eu aproveitar aqui, já que estamos falando de pesquisa, e realmente, professor Irene, ao acadêmico interessa muito o caráter da pesquisa. Que visão a academia tem, os estudiosos do assunto têm sobre esse questionamento que eu estou tentando fazer aqui para o Vadir? Há evolução? Já temos caminho de desenvolvimento sustentável ou estamos só na filosofia? No, yo creo que hay caminos sí. Y ahí me parece una cosa. Una cosa es falar de manera genérica desenvolvimiento sustentable, lo que implica la sustentabilidad ambiental. Mas otra cosa es falar de utilización sustentable de los recursos biológicos. Y creo que este aspecto merece ser considerado, en la medida que Brasil es un país de megadiversidades.
Brasil es un país de megadiversidad, es uno de los países que tienen mayor número de especies, tanto vegetales como animales, y esto significa un recurso para la biotecnología. Entonces, en el caso particular de Brasil y sobre todo de ciertas regiones, el problema no es cómo se integra el desenvolvimiento sustentable, el problema es cómo utilizar los recursos biológicos, ya que el país es excelente en este sentido. Y cómo hacer que esos recursos biológicos sirvan para que haya desenvolvimiento social, justicia social e desenvolvimento econômico. Mas sem degradar o ambiente também. Lógicamente, mas não é só a condição de não degradar o ambiente, é a condição de utilizar os recursos biológicos, que é diferente. Certo. Flávio, nesse mesmo caminho, vocês, me parece que pelo que tem de associados, representam, já que ele citou o PIB, aí 40% do PIB está lá representado, já um pouquinho mais. Um pouquinho mais. O que existe de concreto, vocês têm mensurado? A gente, ao longo dos 8 anos aí de existência do CBED, eu não tenho como te dar uma mensuração agregada. 40% do PIB já é sustentável. Esse número, eu acho que... Se o IBGE são os participantes, no caso. Se o IBGE um dia conseguir chegar nesse número, vai ser ótimo. Mas desenvolvimento sustentável, como o próprio conceito diz, ele é um processo, mas ele é uma meta. Desenvolvimento, ele é meio e ele é fim. E as empresas estão entrando nesse barco. Né? Elas estão revendo toda a estratégia, né? A maneira como elas vão chegar ao resultado delas de uma forma diferente, para você incorporar a variável social e a variável ambiental. Quer dizer, eu vou usar aqui o exemplo do aquecimento global, do Tratado de Quioto, da mudança do clima, para a gente ver que tem coisas concretas acontecendo. O Tratado de Quioto, ele estabeleceu, entrou em vigor agora, mas quando ele ainda era protocolo, em 1997, ele estabeleceu o famoso mecanismo de desenvolvimento limpo, que é um mecanismo que ele é interessante, porque ele busca sinergia entre os interesses internacionais e os interesses locais e os interesses nacionais. Ou seja, para explicar quem está em casa, quem tem degradação e não toma medida pode auxiliar aqueles que promovam a economia do meio ambiente como forma de compensação. Exatamente. É isso? Então, o Tratado de Quioto, ele cria um estímulo para os agentes locais reduzirem as emissões de gases de efeito estufa, que são emissões essas que estão levando ao aquecimento global, a todo o problema de aquecimento global. Então, de uma forma lucrativa, de uma forma economicamente interessante, eles reduzem as emissões de gases de efeito estufa e, ao mesmo tempo, contribuem para um problema ambiental que acontece a nível global. Mas, respondendo a tua pergunta com relação a um exemplo prático, uma empresa associada ao CBEDS, a Companhia Siderúrgica de Tubarão, desenvolveu um projeto muito interessante. Ela aproveitou um gás que era resíduo do processo produtivo dela, um gás combustível. Através da queima desse gás, ela gera energia elétrica, deixa de comprar energia da matriz energética que abastece a região de Vitória. Quando ela deixa de comprar, ela deixa de usar uma energia que é basicamente baseada numa matriz fóssil, ou seja, que emite muito gás de efeito estufa, e passa a unidade produtiva de uma usina de aço ser abastecida única e exclusivamente por um processo de geração interna, que reduz gás de efeito estufa. Ela está tentando obter aprovação para que esse projeto se torne um projeto de mecanismo de desenvolvimento limpo, e ela vai vender créditos de carbono para os países europeus, os países que foram os grandes provocadores, os grandes causadores do problema do aquecimento global, e a CST já se comprometeu a reverter parte desses créditos para a comunidade local, para o desenvolvimento local. É um bom negócio, eu sei, nós temos assim pouco tempo, mas vamos tentar ainda, antes de terminar, que eu tinha prometido a questão do lucro. Usando o seu exemplo aí de Quioto, o maior poluidor, no caso dos Estados Unidos da América, os maiores poluidores da natureza, não assinaram, não estão compromissados com o protocolo de Quioto, por conta da defesa do seu lucro. Só quando é lucrativo, porque no caso aí do exemplo que você deu, é lucrativo para a empresa fazer isso. E se não for, você acha que pode haver uma mentalidade industrial, empresarial, se bater no confronto do lucro? Boa pergunta. O propósito da existência de uma empresa filosófica é o lucro. A empresa, ela opera para realizar lucro. A questão é como. Como que ela obtém esse lucro? E hoje, todas as empresas mais esclarecidas, as empresas de vanguarda, elas já perceberam que se elas não incorporarem a variável social e a variável ambiental, elas estão comprometendo o próprio lucro delas. Se você pegar o estatuto ou a missão de qualquer empresa, de uma forma ou de outra vai estar expresso o seguinte: gerar valor a longo prazo para os meus acionistas. Se ela não incorporar a questão ambiental e não incorporar a questão social, ela está indo contra
os interesses dos seus acionistas no longo prazo. Então, ela está indo contra a própria razão de existência dela. Então, para a empresa sobreviver no médio e longo prazo, ela tem necessariamente que incorporar a variável ambiental para ser lucrativa. Senão, ela vai operar no prejuízo, ela vai deixar de existir em alguns A sua mercados. própria imagem certamente vai ficar prejudicada e vai Essa tirar é uma valor da questão marca importante. também, Essa né? é uma questão importante. Uma pesquisa recente do Financial Times descobriu o seguinte fato, curioso, que hoje entre 70% e 90% do valor de mercado de uma empresa, somatório de todas as suas ações, não vem dos seus bens intangíveis. Não vem das suas fábricas, não vem dos seus equipamentos, não vem dos computadores que estão nas mesas dos seus funcionários, mas vem da marca e da reputação. Vem da maneira como a empresa se relaciona com a sociedade, com o seu próprio público interno, com seus funcionários. Então, aquela empresa que não gere o seu ativo mais lucrativo, que tem mais valor, que são os seus bens intangíveis, e os bens intangíveis são muito suscetíveis a desastre, a qualquer tipo de não conformidade social ou ambiental, ela está fadada ao fracasso. Bem, vamos para mais um intervalo. Voltamos já já. Aguarde.